Dos livros que eu li, alguns ficaram na minha vida. Desses livros, da Bíblia, em especial este livro, Eclesiastes, um livro que me ensinou muito, que me deu um sentido da minha existência e que me acompanha até hoje. E o autor que hoje é indispensável, necessário na minha vida, é Machado de Assis. E a minha descoberta delicada e que foi fundamental na minha salvação, na minha adolescência, Carlos Drummond de Andrade, com este livro O Sentimento do Mundo. Eu nasci no Amazonas. Lá onde eu nasci, o vizinho mais próximo ficava a 30 minutos remando de canoa. E eu vivi lá no Rio Purus até os 2 anos de idade. Depois eu fui morar na beira do Rio Solimões. E ainda hoje eu me lembro do dia, eu devia ter 5 anos de idade, e eu me lembro bem que nesse dia nós aprendemos a juntar as sílabas e formar as palavras. E eu me lembro que nós saímos da escola, aquele bando de meninos gritando pelo caminho: canarana, bananeira, cajá, juta, cachorro. Esse pequeno fato, que para muita gente é insignificante, para minha história foi fundamental, porque eu fui na minha família o primeiro sujeito que aprendeu a ler. Tudo que está nas grandes obras da literatura, de um modo geral, você encontra aqui. São histórias de famílias, são histórias de guerra, de conquista, de sofrimento, de brutalidade, de sacrifício. Eu acho que é o nosso livro-texto, né? Você encontra tudo na Bíblia e todos os gêneros literários. Porque você tem, por exemplo, os vários livros dos reis que falam de Davi, de Salomão, de Saul. São livros históricos. Você tem o livro dos Salmos, que é um livro de poemas, não é? Você tem os livros dos profetas, que são denúncias ou mensagens de uma paixão, de uma força extraordinária. E você tem livros que são construções literárias, né? Que é o caso do Eclesiastes, que é o caso do livro de Jó. Por exemplo, o Gênesis, né? O Gênesis é o livro que causa mais dificuldades porque parece que é tudo uma história da carochinha, Adão e Eva e tal. Se você achar que aquilo é uma reportagem sobre a origem do mundo, você vai entrar em choque com aquilo e você vai botar a Bíblia de lado. Se você colocar aquilo na clave do mito, a coisa muda de figura. Você não precisa interpretar aquilo como um relato científico do começo do mundo. Eclesiastes eu li já na minha adolescência. Esse livro me deu um sentido da inconstância da vida, da transitoriedade da vida, porque tudo passa, tudo é inútil, tudo se acaba, não é? E como fala o livro, né, tudo é vaidade, né? Tudo é ilusão, tudo é fantasia. Palavras de Kelet, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Uma geração vai, uma geração vem, e a terra sempre permanece. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar, e é lá que ele se levanta. O vento sopra em direção ao sul, gira para o norte, e girando vai o vento em suas voltas. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar nunca se enche. Embora chegando ao fim do seu percurso, os rios continuam a correr. Toda palavra é enfadonha e ninguém é capaz de explicá-la. O olho não se sacia de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Como é que a gente situa o Eclesiastes? 300 anos antes de Cristo. É um livro certamente escrito por vários autores. É um período muito duro para Israel, de opressão material e de opressão cultural. Mas havia também o fato de que a literatura sagrada tinha se silenciado, né? Os últimos profetas reais são talvez 500 anos antes de Cristo. Israel passava por uma crise e o profeta aparecia e interpretava a crise. E no tempo do Eclesiastes, ninguém está interpretando nada, não é? Você tem o domínio, a opressão política, econômica, cultural, não é?
e silêncio, silêncio do céu, né? Daí eu acho que isso faz parte dessa angústia do Eclesiastes, né? Um momento de silêncio. Dos livros bíblicos, esse é um que as pessoas menos leem, eu acredito. Eu nunca ouvi um pastor, nunca vi um padre falando desse livro, né? Eu acho que é porque é um livro muito incômodo, muito questionador, né? Aqui você sente uma angústia moderna, né? Mas você pensa, como é que isso entra no contexto da Bíblia, né? Então eu diria o seguinte, você não pode explicar o Eclesiastes, né? Esses grandes livros, não só da sabedoria judaica, cristã, como oriental também. Você não dá uma explicação lógica, né? Eles te projetam para um outro plano, né? Então você vê a vida como uma coisa meio caótica, né? Sobretudo por causa do que os orientais chamam da ilusão do ego, né? O ego que se considera o ego que quer dominar, que quer possuir as coisas. Isso entra em contradição com a realidade. E você desenvolve o que os orientais chamam a ficção da nossa própria divindade, né? Nós somos pequenos deuses, temos direito a tudo, temos direito ao bem-estar, ao prazer, ao poder, à riqueza, à fama, né? E então você cria uma situação irreal, não é? Que a vida vai destruir impiedosamente. Depois dele falar da inconstância, da inutilidade, da vaidade de tudo, e naquela passagem célebre, né, que ele diz que na vida tem o tempo para tudo, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar a planta, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de bailar, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu acho que esse livro é um antídoto, eu acho que é uma espécie assim de vacina. Você, quando está ficando ali meio abobalhado, você toma aquela vacina. Então, a vacina vai prevenir aquela doença. Então, acho que este livro é um antídoto à brutalidade, à vaidade, ao egoísmo, à arrogância, à barbárie. Se você pensar um pouquinho, o que é toda a literatura, a nossa grande literatura ocidental, são muitas vezes histórias de desilusões, não é? Do nosso embate com a ilusão. O primeiro deles, o mais importante, é o Dom Quixote, né? O Quixote, né? Que é um exercício do confronto com a ilusão. E aí eu queria fazer um paralelo com o nosso Machado. Se você pensar no Dom Casmurro, de novo, é um exercício de ilusão, desilusão, né? Quer dizer, um livro tão bem escrito, tão terno, quando ele fala do amor nascente entre o Bentinho e a Capitu, né? Mas como depois tudo caminha por uma desilusão, que é da vida, né? Pode acontecer. Eu sinto nos dois, tanto no Eclesiástico como no próprio Machado, é claro que há uma dose de ceticismo, mas é mais um tomar uma distância em relação à vida e ver esse caos em que a gente vive, né? Que às vezes nos desafia, nos abala, nos angustia, né? Ele teve essa angústia metafísica, né? Porque que é uma coisa que certas pessoas têm. Nem todo mundo, tem gente que leva a vida sem esquentar muito, né? Mas outros têm esse nervo metafísico que quando você olha a vida humana assim com uma certa distância, dá essa inquietação, o que o Camões chamava o desconcerto do mundo. Eu fui descobrir Machado de Assis verdadeiramente já na minha maturidade, quando eu já estava
na universidade, estudando no curso de letras. E o livro de Machado que eu mais amo é este aqui, é o Quincas Borba. E é um livro muito presente na minha vida, porque ler Machado de Assis me ajudou a compreender o Brasil e me ajudou a compreender esse processo de mudanças que aconteceu no século XIX e que resultou no que somos hoje. Machado de Assis nasceu em 1839 no Morro do Livramento, Rio de Janeiro. Escreveu romances, contos, crônicas, teatro e poesia, e sua obra é profundamente marcada pela cidade em que nasceu, viveu e morreu. Além de escritor, trabalhou em cargos públicos e exerceu também a atividade de crítica literária. Os livros do Machado, sobretudo os livros da fase madura dele, são uma grande reflexão sobre o Brasil do Segundo Império. Se você for ler os historiadores, você vai ter apenas ali uma descrição dos fatos e acontecimentos. Mas a alma desse tempo, a atmosfera desse tempo, é lá no Machado que você vai encontrar. As perversões, as ambições, as futilidades, as banalidades, a hipocrisia. O Machado, dentro da literatura brasileira do século XIX, foi um cara completamente solitário, né? Ele pegou uma tradição romântica e chegou um momento que é justamente com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ele consegue quebrar essa tradição. É quando ele adota a escrita de capítulos curtos, é quando ele abandona os enredos lineares, a maneira cronológica de contar a história, é quando ele para de se preocupar em ser coerente, que ele descobre que para representar a complexidade da vida é preciso fazer uma ficção que seja complexa também, que seja incoerente também, que seja fragmentada também, como nós somos. O Machado virou tudo de pernas para o ar. E é por isso que ele é um escritor muito mais contemporâneo do que grande parte dos nossos escritores vivos que estão produzindo hoje. Você pensar, insisto, que o cara fez isso na época da escravatura, ainda do Império, em pleno positivismo, negro, solitário, de família de origem pobre, olha, não é pouca coisa. Eu não acho que escrever seja a arte da felicidade. Eu acho que escrever é a arte de elaboração, muitas vezes, da própria infelicidade, não é? Imagine se teria Machado de Assis sem a orfandade, sem a epilepsia, sem a pobreza, sem o sofrimento que ele viveu, não teria existido Machado de Assis. Na verdade, o Brás Cubas é anterior ao Quincas Borba. Então, esse personagem Quincas Borba já existia, na verdade, né? E ele foi desenvolvido posteriormente pelo Machado neste romance. O enredo é muito curioso. Você tem um personagem chamado Quincas Borba, um filósofo translocado, com as ideias estranhíssimas, que defendia uma espécie de humanitismo. Então, esse filósofo ele tinha uma fortuna, tinha uma herança, e ele precisava deixar para alguém essa herança. E ele deixa para o cachorro dele, mas alguém precisava cuidar desse dinheiro. E aparece a figura de Rubião, que era um modesto professor, e quando morre o nosso filósofo, que abrem lá o testamento, ele era o herdeiro desse dinheiro, dessa fortuna, com uma condição, que cuidasse do cachorro, que recebeu também o seu nome. Passou a se chamar também Quincas Borba. Você vai ver aí a loucura do Rubião, a morte dele e, na sequência, a morte do cão. Antes de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça. Uma coroa que não era, ao menos, um chapéu velho ou uma bacia onde os espectadores palpassem a ilusão. Não, senhor. Ele pegou em nada, levantou nada e cingiu nada. Ele não tinha nada, na verdade, nas mãos. E aí ele termina dizendo, queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também
Ganiu infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me perguntes se o seu defunto homônimo é que dá título ao livro, e porque antes, um que outro, questão prende questões que nos levariam longe. Eia, chora os dous recentes mortos, se tens lágrimas. Se só tens riso, rite. É a mesma coisa. O cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Essa conversa com o leitor é muito também para cortar essa ilusão que a literatura clássica tem, né? Que ela dá ao leitor de que ele está entrando em outro mundo, vendo a realidade inteira de outra forma. Cada vez que ele convoca o leitor para dúvida, para suspeita, que ele ironiza o leitor, que ele puxa o leitor para lá, empurra o leitor para cá, cada vez que ele faz isso, o que ele está dizendo é o seguinte: o que eu estou contando é só uma história. Então isso dá um novo lugar para o leitor e, mais importante ainda, eu acho, valoriza o papel do leitor, porque a partir daí o leitor deixa de ser passivo, aquele cara que só lê. O que o Machado está dizendo todo o tempo é que o leitor tem as suas maneiras de ler, deve suspeitar da maneira que está lendo e tem que pensar a respeito do que ele está lendo, ou seja, que o leitor tem que ser crítico. Machado se socorre frequentemente nas suas obras dos grandes autores, né? Não é sem razão que ele é um leitor do Eclesiastes, foi um leitor também de Schopenhauer, foi um leitor de Sterne, foi um leitor de Shakespeare. O leitor é como se ele fosse um quadro, entendeu? Então, cada livro que ele lê, cada autor que ele conhece, é como se ele fosse pintando esse quadro, ele vai se pintando. Quando você lê o último livro da sua vida antes de morrer, você dá assim a última pincelada e você acaba de pintar o seu quadro. Tem gente que cultua o livro, mantém o livro na prateleira sem riscar, sem pegar, ele fica ali como um enfeite. Mas o livro é um instrumento de trabalho. Eu acho que você tem que riscar mesmo, tem que marcar, né, desenhar, e você tem que estar presente no livro. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos, estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Carlos Drummond de Andrade começou a carreira de escritor como colaborador do jornal Diário de Minas, em Belo Horizonte. Ingressou no serviço público e, em 1934, transferiu-se para o Rio de Janeiro. Além de poemas, escreveu também crônicas, contos e ensaios. O Sentimento do Mundo é o terceiro livro dele. Ele publica em 1940. Ele é tido assim como um momento em que ele larga um pouco aquele estilo modernista de 22, mais ligado ao Oswald de Andrade, o poema piada, para uma tomada de consciência política um pouco maior, afinal é em plena guerra. E ele, durante o livro todo, tem um impulso muito grande para o otimismo em relação à vida e um movimento muito desiludido do sujeito que, de repente, compreende que o tempo em que ele vive é um tempo terrível, né? Hitler está no poder e ainda em 1940 as possibilidades de que aquilo ali acabasse vencendo eram bastante grandes, né? Como um poeta responde sem receitas prévias, assim, individualmente, a um tempo em que vida e morte estavam muito entremeados, assim.
Agora que eu vim a perceber que os 3 livros que eu escolhi para falar são 3 livros cruéis, né? São 3 livros dolorosos, né? E Sentimento do Mundo é um livro muito doloroso, porque é um livro que é uma reflexão do Drummond sobre a sua relação com o momento tensivo da história da humanidade. Ele reafirma exatamente esse compromisso dele com a vida, com o homem, com a realidade, quando ele diz: tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos, minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Ele é um poeta que fala muito de si, fala o eu, o tempo inteiro, desde o primeiro poema, que ele já começa citando o próprio nome, né? Quando eu nasci, um anjo torto disse: vai, Carlos, ter gosto na vida. O primeiro poema do primeiro livro, ele já está o nome dele dentro do poema. Então, ele é um poeta que consegue trabalhar a subjetividade o tempo todo, assim, enquanto ao longo da literatura se sabe que o eu, a subjetividade, foi uma coisa bem combatida, né? Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. Ele parte dessa relação que ele estabelece com seu lugar de origem para de alguma maneira falar um pouco do que ele é, da sua forma de sentir a vida, da sua forma de falar da sua própria história. Ele tinha aquela vida, né, de funcionário da casa para o trabalho, só saiu do país uma única vez. Então ele tinha essa coisinha assim, mas em algum momento do dia, da noite ou da tarde, que eu não sei o que é, esse sujeito meio descontrolava, mas não na rua, não com atitude, descontrolava na frente no papel e sintonizava com alguma estrela, com algum ponto, e escrevia coisas como: meu amor faísca na medula, porque na escuridão ele anoitece, me atingia alturas que a poesia brasileira antes não tinha atingido e depois não atingiu. Cada geração leu um Drummond, né? Por exemplo, para os concretos que instauraram ali nos anos 50 uma poesia de vanguarda, o Drummond que ia interessar ia ser o Drummond de um livro como Lição de Coisas, que é de 62, se eu não me engano, porque é o mais experimental. Para os poetas da geração de 45, que fizeram a revitalização do soneto, vai ser o Drummond, por exemplo, de Claro Enigma, que é um livro mais literário em relação aos outros. E os poetas marginais dos anos 70, vai ser o do primeiro livro, do Alguma Poesia, do poema Piada. Stop, a vida parou, foi o automóvel. Como se o Drummond fosse o grande rio que percorre a poesia brasileira, de onde saem vários igarapés. Dada a poesia que foi feita no Brasil pós-Drummond, você não encontra nada que não tenha saído daqui, assim. Ou que seja para negar, ou que seja para afirmar, mas é daqui que sai. Mesmo o Cabral, em todas as entrevistas, insiste que começa a escrever poesia quando lê o Drummond. O Drummond é o cara que anda na rua olhando para o céu, olhando para as estrelas. Atinge alturas incríveis que nenhum outro atinge. Mas aí de vez em quando cai num buraco. De vez em quando, de repente, tem um buraco que ele não viu. E aí na obra dele você consegue encontrar poemas menores, assim, poemas, mas que para ele não tinha importância nenhuma que fosse poemas menores. O poema menor entrava, fazia parte. Porque, como ele diz num poema, ele fala: a poesia não é deslizar de lancha entre camélias, é toda a minha vida que eu joguei. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande,
não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Tem um poema que ele fala assim: na roça penso no elevador penso na roça, né? Então é isso, me parece que quando ele está com a multidão, quando chega esse momento de mãos dadas, ele deve pensar: quero minha solidão, quero minha individualidade, quero estar sozinho. E quando está sozinho, ele deve ter aquele desejo. O próprio fato dele assumir nos poemas, assumir e criar nos poemas desses conflitos, é que acho que isso contribuiu muito para que ele fosse o nosso poeta mais complexo. Poetas indagadores, como e sem resposta, como Fernando Pessoa, como Drummond, como Eliot, por exemplo, assim, são os poetas que fugiram daquela perspectiva que olha o mundo como coisa pronta e nos revelaram o mundo como uma coisa que cada instante pede uma senha diferente daquela que ele pedia um pouco antes. Talvez seja esse o sentimento do mundo de Drummond, mais ou menos o sentimento mais de perplexidade do que de compreensão, né? Eu acredito no encantamento. Eu penso que o poeta, o escritor, é alguém que se encanta com a vida, que se encanta com seus enigmas, com seus mistérios, e que por isso escreve, para dar conta desse enigma, para dar conta desse mistério, para falar dessa inquietação ou dessa inquietude que lhe vai no peito. Uma realização Fundação Roberto Marinho e Canal Futura.